Você me perguntou por onde andei, no tempo que você chegava, que olhos te direi, para que eu me desesperava. Sei, assim falando coisas que o desespero manda em sua cabeça. Sempre mesmo descontente, desesperadamente, sempre mesmo descontente, desesperadamente, em português. Começamos bem, começamos lembrando a poesia de Belchior, a Palo Seco. Se você vier me perguntar por onde andei, no tempo em que você sonhava, de olhos abertos direi, amigo, eu me desesperava. Sei que assim falando pensas, que esse desespero é moda em 21, mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português. Só para lembrar que no último dia 30 nós lembramos o 4º ano, né, da morte de Belchior, que partiu da Terra para uma outra dimensão. E só para efeito de curiosidade, Belchior também gravou também Fernando Pessoa. Depois eu posso dar para vocês no grupo de WhatsApp uma das músicas de Belchior, que na verdade é um poema de mensagem. Fernando Pessoa, Drummond, João Cabral eram poetas que o Belchior tinha muita preferência. E aí, aqui hoje estão aqui os dois, né? Na nossa mesa está aqui o Fernando Pessoa, que convida o Belchior para a gente falar sobre a poesia lírica de Pessoa, alheia, fora de mensagem. E além disso, eu vou ainda tratar um pouco mais dos heterônimos e vou dar mais ênfase ao Ricardo Reis, que será pré-requisito para estudar depois o ano da morte de Ricardo Reis de Saramago. Então vamos lá. Vamos começar já sem muita delonga, entrando no assunto deveras. Alguém pode perguntar, ou já perguntou, ou vai perguntar, qual era ou quais eram as intenções de Pessoa ao criar uma obra multifacetada que ele chamou de heteronímia. Então eu trouxe para vocês hoje algumas das razões, algumas causas reconhecidas pelo próprio poeta para a criação de outros poetas que não fossem Fernando Pessoa ele mesmo ou Fernando Pessoa Ortônio, que é o autor de Mensagem. Bom, vamos lá. A primeira causa conhecida é a consciência da pluralidade, né? Pessoa não é um, é vários. As várias personalidades vividas pelo poeta em seu mundo interior. Então, essa cosmovisão interior de Pessoa, desde a sua infância, né? Ele diz numa carta a Adolfo Casares Monteiro, que criou na infância o primeiro heterônimo, bem amigo conhecido, né? Chamado Chevalier de Paz, e essa consciência de ser plural lhe facilitou, vamos chamar assim, né? Essa entrada nesse mundo chamado de heteronímico. Então ele diz: ser plural como universo, sinto-me múltiplo, sou como um quarto com inúmeros espelhos, espelhos fantásticos que torcem para a reflexão, uma ordem anterior, realidade, que não está em nenhuma e está em todas. Então, eu sou um espelho que reflete as minhas várias faces ou realidades interiores. Essa seria a primeira causa reconhecida para a criação dos chamados poetas heteronímicos. A segunda causa, a tentativa de representar a multifacetada vida portuguesa, né? Então, na concepção de Pessoa, um indivíduo só não conseguiria representar todo o universo português, né? Então ele diz que os heterônimos representam essa multifacetada sociedade portuguesa. O que é que ele diz aqui? Ele diz:
Sendo nós portugueses, convém saber a que somos ou o que somos. O bom português é várias pessoas. Eu nunca me sinto tão portuguesmente eu como quando me sinto diferente de mim. Alberto Caieiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, Fernando Pessoa e quantos mais haja havidos ou por haver. Então, a ideia nesse contexto agora é de que os heterônimos representariam as variedades, os tipos, as raças, os indivíduos, né? A cultura multifacetada portuguesa, ok? Terceira causa, Fernando Pessoa era essencialmente um poeta dramático. Apesar de dizer que tem só poesia lírica, mas ele tinha como modelo Shakespeare, grande poeta dramático. Então, Pessoa se considerava um seguidor de Shakespeare. Não esqueçam que Pessoa tem formação em língua inglesa, lá na África do Sul, antes de voltar, já mais adolescente, um pouco mais a Portugal. O que ele diz aqui nesse aspecto? Ele diz: o ponto central da minha personalidade como artista é que sou um poeta dramático. Tenho continuamente em tudo quanto faço e escrevo a exaltação íntima do poeta e a despersonalização do dramaturgo. Então, vejam bem, a despersonalização do dramaturgo já caracteriza esse escape para que Pessoa pudesse representar-se a partir de outros personagens, ou, se quiser, de outros poetas diferentes de Pessoa ortônimo ou Fernando Pessoa ele mesmo. E, finalmente, a última causa nesse momento, porque pode haver outras, né? Podem haver outras. A última causa seria a tentativa, escutem bem, de converter-se em toda uma literatura. Pessoa não é um escritor, Pessoa seria uma literatura. Tem um dramático, tem um lírico, tem um épico, tem um sebastianista, tem um historicista, tem um filósofo, tem um ocultista. Então você percebe que tem um moderno, né? Então você percebe que existem todas as variantes possíveis do que se chamaria, por exemplo, de historiografia literária, movimentos, estéticas, escolas, padrões, características, né? Na obra do Fernando Pessoa. Olha o que ele diz aqui. Com uma falta de literatura como há hoje, que pode um homem de gênio fazer, senão converter-se ele mesmo em uma literatura, com a tal falta de gente coexistível como há hoje, que pode um homem de sensibilidade fazer, senão inventar os seus amigos, ou quando menos, os seus companheiros de espírito. Então ele diz que, além de ser um poeta, ele se sentia uma literatura. E além de ser uma literatura, ele dizia que essas criações seriam amigos para viver com ele, diferente da vida no que ele chama de mundo abusivamente real. Pessoa é profundamente imaginativo, Pessoa é profundamente dramático, apesar de ser também um poeta lírico, filosófico, ocultista, etc. Então, com esses 4 elementos, as 4 causas conhecidas, a gente pode justificar por que ele se desvendou através de outros poetas, que não apenas o poeta biográfico, vamos chamar assim, chamado Fernando Antônio Nogueira Pessoa. E mais detalhes sobre isso, eu recomendo que vocês procurem depois ler uma carta que ele escreveu a um crítico, amigo pessoal dele, poeta, romancista, professor, Adolfo Casais Monteiro. Ele escreveu essa carta no ano em que ele morreu. Então, um dos seus textos finais, digamos assim, né? Ou quase finais. Nessa carta, ele vai detalhar melhor porque criou cada heterônimo, como é que surgiram. Ele vai mostrar a sua criação mental e a sua criação literária como 2 elementos que vão desaguar no que ele chama de heteronímia ou poetas diferentes de mim. Bom, dito isso, eu queria relembrar para vocês, assim com um pouco mais de
rapidez, que eu já falei isso em outra aula, quais são os 3 grandes heterônimos, né? Quais são os 3 grandes heterônimos? O primeiro, porque eu digo os 3 grandes? Porque existem outros. Esses são os mais conhecidos, são aqueles completos, com obra própria, características. Qual o primeiro? O primeiro é Alberto Caeiro. Vejam bem aqui o que é que Pessoa coloca para nós na biografia do Alberto Caeiro, que ele chama de mestre dos heterônimos. Ele diz que Alberto Caeiro da Silva nasceu em Lisboa a 16 de abril de 1889 e morreu em 16. Ele, dos 3, foi o único que Pessoa matou. Reparem bem, o Ricardo Reis, ele vai ficar no Brasil quando Pessoa morre. Quem vai trazê-lo e matá-lo, literariamente falando, vai ser Saramago, né? Então esse aqui é o único que Pessoa matou desses 3 heterônimos que eu falei aqui. Ele morreu em 1915, na mesma cidade, tuberculoso, era órfão de pai e mãe, viveu com uma tia no campo e só teve instrução primária. E por isso escrevia mal o português. Agora, interessante é isso aqui. Apesar de toda essa biografia, autodidata, não ter formação mais do que primária, não entender bem o português, Alberto Caeiro é o mestre dos heterônimos, né? E, inclusive, o mestre do próprio Pessoa, né? Que é, portanto, uma grande referência a um poeta que, pela sensibilidade e pela experiência com a natureza, né, pela sua vivência com a natureza, ele escrevia os seus poemas. Por exemplo, um trechinho de um poema do Alberto Caeiro: Sou um guardador de rebanhos. Olha que interessante. Sou um guardador de rebanhos. A sua poesia, em grande parte, não totalmente, mas em grande parte, reflete a experiência com o mundo natural. Lembrando um pouco de quem? Do Patativa do Assaré. Sou um guardador de rebanho. O rebanho é os meus pensamentos. O que ele quer dizer com isso? Que o pastor de rebanho vigia o rebanho, né? Então, eu como pastor, eu vigio os meus pensamentos, porque Caeiro se dizia um poeta que não queria pensar. Pensar é com Pessoa, pensar é com Álvaro de Campos. Ele dizia que não queria pensar, ele queria apenas sentir. Então ele continua: e os meus pensamentos são todos sensações. Eu penso com os olhos, eu penso com os ouvidos, eu penso com as mãos, eu penso com a boca, eu penso com o nariz. Então, na verdade, o que é que ele coloca aqui? Que sua poesia é fruto de experiência, como diz Belchior, experiência com coisas reais. Em que sentido? Com a flor, com o vento, com a chuva, com a natureza, com as estrelas, e não com especulações filosóficas, né? Ou seja, ele se diz um poeta antifilosófico. Então, esse é o primeiro heterônimo que vocês já conhecem de outra aula que nós fizemos aqui em 2020 e fizemos a reprise agora já em 2021. Bom, o segundo poeta, pela ordem que eu vou apresentar aqui, é o Álvaro de Campos. Eu vou deixar o Ricardo Reis para um outro momento, no final da aula, para a gente poder engatar depois Ricardo Reis com o Ricardo Reis do romance do Saramago. Vamos lá. Só relembrando um pouquinho a biografia do heterônimo Álvaro de Campos. Álvaro de Campos nasceu em Tavira. Pessoa nasceu em Lisboa. Veja essa diferença, né? Pessoa nasceu em Lisboa, né? Vai ter aqui uma coincidência. Assim como Pessoa, Álvaro de Campos vai ter também uma formação em inglês, né? Lá na Escócia. Então, Álvaro de Campos nasceu em Tavira, extremo sul de Portugal, em 15 de outubro de 1890. 1890 é um ano dramático para Portugal. É o ano do ultimato inglês, quando a Inglaterra, a antiga aliada portuguesa, ameaça invadir Portugal. Isso vai desencadear uma crise que vai desaguar no século XX, com o regicídio, com a crise da monarquia, com a república, com a ditadura, temas que eu já falei aqui em outra aula. Então, nasceu em 1890. O Álvaro de Campos, portanto, seria mais jovem do que a Pessoa, que nasceu em 1888, né?
engenheiro naval formado na Escócia. Pessoa não tinha formação acadêmica, começou letras, mas não terminou, e tinha uma formação basicamente de high school, né? Ensino médio lá na África do Sul. Vive na inatividade por própria, ou seja, ele não trabalha porque não tem emprego, porque não quer trabalhar, porque segundo ele não se adaptaria a nenhuma forma de imposição trabalhista, social, familiar, etc. Né? Jamais Campos poderia se submeter às quatro paredes de um escritório. Campos é um poeta futurista. Lembre que o futurismo foi uma grande tendência da vanguarda europeia que fomentou a revista Orfeu e que fomentou a primeira geração, o primeiro momento, o primeiro grupo modernista português, 1915. Lembra disso? Aula passada? Aulas passadas, né? Um homem do século XX, das fábricas, da energia elétrica, das máquinas, da velocidade, é também um homem inadaptado, vive à margem de qualquer conduta social. Daí seu pé do não, histericamente histérico, como diz Fernando Pessoa, né? A base de toda a arte é a sensação, diz Aldo de Campos. Então ele tem também a parte sensacionista, né? Tem a parte futurista, tem a parte sensacionista e tem a parte decadentista, que é o desencanto com a máquina, a velocidade, a vida moderna, enfim, com tudo que se diz sociedade. Então, a base de toda a arte é a sensação. Aldo de Campos afirma isso. A arte como é feita para se sentir, sem o que seria ciência. Seria ciência, se não fosse sentimento, se não fosse sensibilidade, se não fosse sentir. Ou propaganda. Baseia-se na sensibilidade. A sensibilidade é, pois, a vida da arte. Então, estamos diante de um poeta que se propõe a abrir seus sentidos todos para o mundo e para a vida, buscando, como ele coloca aqui, numa linguagem poética, a expressão de sua alucinante vontade sensacionista, né? Ele diz assim: sinto tudo de todas as maneiras, viver tudo de todos os lados, sou ser a mesma coisa de todos os modos possíveis ao mesmo tempo, realizar em mim toda a humanidade de todos os tempos, num momento difuso, profuso, completo e longínquo. Então ele quer fazer tudo e sentir tudo de todas maneiras. Mas, ao mesmo tempo, tem também aquele momento em que ele se desencanta com tudo e joga digamos assim, joga as suas contradições e as suas reflexões, né? Porque ele pensa muito e, para Caeiro, pensar é estar doente dos olhos. Mas, no caso de Campos, pensar é uma coisa constante. Ele diz: nunca sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Então, é um poeta bastante interessante de estudar, porque ele tem mais de uma fase, como eu falei, não tem só a fase futurista. Tem influência do poeta americano Walt Whitman, de Emerson, de poetas ingleses, da poesia de língua inglesa, e sem dúvida de poetas norte-americanos também, né? Enfim, é um poeta bastante amplo. Por quê? Porque ele oferece, no mínimo, 3 possibilidades de estudar a obra dele. Então, Campos é um poeta que você vai se deliciar, apesar das sensações, do desencanto e dos exageros, né? A poesia de versos longos, com muita onomatopeia, com muita pontuação, com muita reticência, muita interrogação, muita exclamação. Então, é uma poesia assim que deve ser declamada e não sussurrada num quarto escuro e sozinho, né? E, finalmente, o terceiro heterônimo, que é o Ricardo Reis, de que eu já falei também em outras aulas, né, para vocês, mas que eu queria fechar essa parte com ele, para que vocês possam depois reencontrá-lo quando forem ler Saramago. Como eu disse a vocês, Saramago tem um romance, um dos seus melhores romances, né, chamado O Ano da Morte de Ricardo Reis. Então é interessante que vocês saibam quem é Ricardo Reis, para depois entenderem esse personagem que aparece no livro O Ano da Morte do Ricardo Reis, do Nobel
José Saramago, de quem eu falei um pouquinho na aula sobre a Revolução dos Cravos. Vamos conhecer um pouquinho a biografia do poeta Ricardo Reis. Ricardo Reis nasceu no Porto, a pessoa nasceu em Lisboa, né? Caieiro também, a Campos em Tavira e Ricardo Reis no Porto, para representar os vários tipos portugueses, como ele colocou naquelas intenções. Nasceu na cidade do Porto em 19 de setembro de 1887. Pela biografia, ele seria um ano mais velho que a pessoa. Quer dizer, o criador é mais novo do que a criatura. Isso chama-se imaginação, né? Estudou em colégio de jesuítas. Por que os jesuítas? Porque eram as pessoas mais rígidos, mais dogmáticos, mais experimentados, mais exigentes, né? Então, ser aluno jesuíta, né, era alguma coisa importante, porque daria uma bagagem cultural muito forte, né? Não só religiosa, mas também filosófica, né? Então, ele foi aluno dos jesuítas, formando-se em medicina. Ricardo Reis era médico, né? Vejo que na biografia dele há diferença entre ele e Campos, que é engenheiro naval, entre pessoa que tem formação de high school e entre Caieiro, que mal tem formação primária, né? Então, bem diferente um do outro, né? Politicamente, ele defendia a monarquia. E por esse motivo, por não concordar com a república que se instalou em Portugal depois do regicídio no princípio do século XX, ele se autoexilou no Brasil. Então, ele ficou no Brasil quando Pessoa morreu, deixou Ricardo Reis aqui. Então, quem vai reconduzi-lo a Portugal, literalmente falando, é José Saramago, que vai utilizar sua volta a Portugal, após a morte de Pessoa, e a convite do Álvaro de Campos, vai transformar isso em pretexto para o seu livro, que eu indico, chamado O Ano da Morte de Ricardo Reis, do qual eu falo na aula sobre José Saramago, já no final da disciplina. Bom, ele era também um estudioso da cultura greco-romana. Por isso que sua poesia não se encaixa no modernismo, ou não se encaixa no contemporâneo, ou não se encaixa no realismo, ou não se encaixa no romantismo, né? Sua poesia lembra o Renascimento, lembra um pouco os poetas árcades, os neoclássicos. Sua poesia, portanto, está deslocada no tempo. Ele é um poeta que diz: eu não tenho pátria, a minha pátria era a Grécia. Então, nesse caso, ele se diz um deserdado de pátria onde ele estiver. Por quê? Porque sua poesia reflete a mitologia, as divindades, a cultura greco-romana, a filosofia greco-romana, a influência da poesia clássica. Portanto, é uma poesia que eu chamaria de clássica ou neoclássica. Portanto, não se encaixaria nas caixinhas do modernismo ou de outra estética anterior ao modernismo do século XVIII, XIX e XX. Ricardo Reis, portanto, ele é herdeiro de Epicuro, de Ovídio, dos grandes nomes da literatura clássica, né? E sua poesia é chamada de odes. Odes é uma poética grega. Odes seria canto, e canto seria para eles poesia. Então, odes são poemas, ou cantados em forma de cântico, são poesias que falam da natureza, do amor, do vinho, o convite ao amor, o convite ao passeio, a enlaçar as mãos, viver a natureza, esquecer-se desse mundo caótico e buscar refúgio aonde? No mundo natural. Então, essa é a poesia do Ricardo Reis, que vai ser depois aproveitado. Essa biografia ser aproveitada e transformada com alguns detalhes, né, em personagem de ficção pelo Saramago. Eu trouxe para vocês aqui alguns trechos do Ricardo Reis para facilitar a identificação dessa biografia com a poesia dele. Veja bem,
Tem um poema aqui que dá para a gente representar o que eu falei com esse poema. Os poemas de Ricardo Reis não tem título. Os de Caeira, às vezes, vêm uma numeração em romano. Os de Campos podem ter título. Geralmente tem títulos e são longos. A maioria são longos. Fez também soneto, Campos. Como pessoa bem fez soneto. Mas os textos de Ricardo Reis não tem título. Então, o que eu vou ler agora, eu usaria o primeiro verso como título. Que diz assim: vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio. Não tem título, aqui é o primeiro verso. Diz assim: sossegadamente fitemos o seu curso, o curso do rio, e aprendamos que a vida passa e não estamos de mãos enlaçadas. Enlacemos as mãos. Depois pensemos, crianças adultas, que a vida passa e não fica, nada deixa e nunca regressa. Vai para o mar muito longe, para o pé do fado, mais longe que os deuses. Fado é destino, né? Então, veja, deuses, fado, que lembraria a mitologia greco-romana, lembraria o arcadismo, como a questão do meio ambiente, da natureza, do acolhimento natural, lembraria também a poesia do Renascimento e etc. Desenlacemos as mãos, porque não vale a pena cansarmos. Quer gozemos, quer não gozemos, passamos como um rio. A comparação de que a vida é como um rio que passa, né? Mais vale saber passar silenciosamente e sem desassossegos grandes. O que é que nos indica? Nada de devaneios, de fantasias, de exageros, de hipérboles, de alegria extrema, o ódio extremo, né? Tudo exagerado, segundo a poesia do Reis, não é positivo, não é bom para o homem, né? Então ele diz: viva, mas viva sem desassossegos grandes, sem amores, nem ódios, nem paixões que levantem a voz. Olha aí, nem invejas que dão movimento demais aos olhos. Porque o invejoso fica olhando tudo, né? Ele quer observar tudo. Ele quer olhar o jardim do vizinho, o carro do vizinho, a roupa do vizinho, né? O livro do vizinho, enfim. Então ele diz que a inveja cria movimento demais nos olhos, né? Nem cuidados, porque se o tivesse, o rio sempre correria e o rio sempre iria para o mar. Nada vai mudar. Quer você queira ou não queira, já está tudo pré-estabelecido pela lei natural. Amemo-nos, finalmente, amemo-nos, mas tranquilamente, pensando que podíamos, se quiséssemos, trocar beijos e abraços e carícias, mas que mais vale estarmos sentados ao pé do outro, ouvindo o correr do rio e vendo-o. Aproveite o rio, bora perto do rio, vai olhar para o rio, senta um pouquinho lá, ouça o seu som, veja águas correndo, olha a natureza, aprecie, né? Enfim, colhamos flores, pega tu nelas e deixas no colo, e que o seu perfume suavize o momento. Este momento em que sossegadamente não cremos em nada. Nós somos pagãos inocentes da decadência. Então, a mitologia greco-romana, a história greco-romana, a história de deuses, né? E aí são os deuses pagãos, Júpiter, Saturno, Diana, Netuno, Urano e por aí vai. Ao menos se for sombra antes, ele fala da morte de um modo bem metafórico que não assusta, né? Ao menos se for sombra antes, lembrar-te-á de mim depois, sem que minha lembrança te arda, ou te fira, ou te mova. Porque nunca enlaçamos as mãos, nem nos beijamos, nem fomos mais do que crianças. Ou seja, a inocência da criança não permite que ela depois se arrependa. Já o adulto faz uma coisa, não devia ter feito. Por que eu fiz isso? E por que eu não fiz isso? E não posso mudar. Então, o passado, diz Belchior, é uma roupa que não nos serve mais. Fez, esqueça. Que se tentar lembrar, não tem mais como refazer aquilo ali. Não existe ainda, que eu saiba, máquina do tempo.
E se antes do que eu levares óbolo ao barqueiro sombrio? O barqueiro sombrio, na mitologia, era um elemento, um indivíduo que receberia os mortos e abriria a boca para saber se tem lá a moeda para poder passar. Para poder passar por reino dos mortos, tem que pagar, né? Então, eles chamam de barqueiro sombrio, é o Caronte, na mitologia, né? E o óbolo é a moeda, é o pagamento de se colocar na boca do morto para ele descer o rio, onde Caronte ia receber e cobrar o pedágio para poder ir para o reino dos mortos, né? E se antes do que eu levares o óbolo ao barqueiro sombrio, se você morrer primeiro, ela disse para a musa dele, né? Que uma delas é Lídia, né? Que vai ser personagem, né? Lá no livro do Saramago, né? Porque o Ricardo Reis, como os poetas clássicos, né? E os arcos deles tinham musas, né? Marília de Dirceu, por exemplo, né? Você lembra desse livro, né? Então a Lídia, a Neera e a Cloe eram as musas de Horácio. Então, baseado nisso, Reis também tem suas musas. Ricardo Reis, né? O seu ser poético, ele diz para a musa, né? Que antes de se ela antes do que ele for levar o óbolo ao barqueiro sombrio, que é Caronte, eu não terei que sofrer ao lembrar-me de ti. Semear suave a memória, lembrando-te assim à beira do rio, pagando triste e com flores no regaço. Então esse é o Ricardo Reis, que vocês vão rever depois da aula do Saramago, né? E para fechar nossa aula, 2 assuntos. Além da poesia dos heterônimos, é bom lembrar também da poesia lírica do Fernando Pessoa, que não está ligada à mensagem, que é o caso de Cancioneiro e o caso de Quase ao Gosto Popular. Eu vou indicar para vocês aqui uma música de Fagner. Fagner, não é Belchior, não? Não, Fagner mesmo. Fagner gravou um poema lírico do livro Cancioneiro, do Fernando Pessoa, chamado Qualquer Música. Qualquer Música. Então essa letra, ele fez uma modificação no final, mas a letra original é um poema do livro Cancioneiro, do Fernando Pessoa, não de heterônimo, mas que não é, portanto, de mensagem. Então há também esses 2 livros que eu citei, que complementam, né, a poesia do Pessoa. A poesia lírica, que está em mensagem, a épica também está em mensagem, a saudosista, a nacionalista, digamos, a ocultista, né, a filosófica. Então são vários ramos dentro do mesmo poeta ortônimo. Então, além desses 3 heterônimos que eu citei e do autor de mensagem, há também outras obras publicadas pós-morte, né, do Fernando Pessoa, ortônimo, como Cancioneiro e Quase ao Gosto Popular. Repito, dê depois uma olhadinha num poema gravado por Fagner chamado Qualquer Música. Tem também outro gravado pelos Secos e Molhados, né, também do Fernando Pessoa. Há vários outros poemas que foram gravados por outros artistas daqui do Brasil. Por exemplo, há um em inglês, né, gravado pelo Hit, né? Enfim, são várias opções que vocês têm de conhecer pela música, né? Pela música, poemas de Pessoa gravados por artistas do Brasil. E para finalizar nossa aula, vem aquela parte boa, vou tomar até água, né? A nossa primeira avaliação. Bom, a primeira avaliação ela vai ser composta de questões bônus. Qual é a primeira questão bônus? É uma questão que eu pedi a vocês que comparassem o eu profundo e outros eus em alguns trechos de Pessoa, de Sá Carneiro e de outros poetas portugueses. Eu até citei, por exemplo, o Traja Rigor. Ali é a questão bônus, onde você ia identificar uma aproximação ou não da questão do eu profundo e outros eus, né, na obra de Pessoa, de Sá Carneiro e de outros poetas que eu comentei através de alguns trechos. Primeira questão bônus. A segunda questão bônus, eu pedi a vocês que fizessem um resumo de um trabalho que eu publiquei na revista Berrunet, né? Então foi um trabalho em que você resumiria o meu trabalho na revista Berrunet. E a outra questão bônus, eu pedi que vocês comparassem Ulisses e Dom Sebastião. Não é isso? Então, são as questões bônus. Ulisses e Dom Sebastião, personagem de mensagem. Da primeira parte, Ulisses, e Dom Sebastião, praticamente de toda a parte, das 3 partes do livro, né? Que é o mais citado em mensagem.
Então, essas 3 questões bônus, elas vão ter um peso. Eu vou passar agora a outra parte da avaliação. Eu vou pedir a vocês que essa semana, não precisa ser publicado nas comunicações, né, do canal aqui embaixo, vocês vão fazer o seguinte: vocês já tiveram aula de mensagem, né, vocês já ouviram, já leram os poemas. Então, vocês lembram que eu dei uma pequena aula, eu fiz um corte de uma aula que eu dei para um curso de redação. Eu fiz um corte, a aula não está completa ali, peguei só o que me interessava. Eu falei sobre resumo e resenha crítica, né? Resumo, eu me contento a resumir as ideias principais do texto. E resenha crítica, eu resumo e acrescento comentários críticos acerca daquele trabalho que eu resumi. Eu quero que vocês releiam o que vocês tiverem de mensagem, releiam a reportagem do Berronet, assistam as 2 aulas sobre mensagem, e eu quero que vocês produzam um texto de no mínimo 1 página, no máximo 2. No mínimo 1 página já é suficiente, mas se quer fazer 2, 3, não tem problema. Façam um resumo, um resumo das 3 partes de mensagem. Só um resumo. Você não vai explicar, não vai comentar, não vai criticar, não vai justificar. Você vai fazer o seguinte: você sabe que tem 3 partes: brasão, mapa português e o encoberto. Você pode fazer o seguinte: resumir cada parte separado, ou fazer um texto só, juntando as 3 partes. Resumir quais são as ideias que predominam na primeira parte, que é brasão. Quais são as ideias que predominam, ou a ideia que predomina na segunda parte, que é mapa português. E qual é a ideia, ou quais são as ideias que predominam na segunda parte, que é o encoberto. Brasão, mapa português e o encoberto. São as 3 partes básicas, que têm subdivisões, do livro Mensagem. É claro que você pode também, se quiser, depois, no final, dizer que há poemas representativos de cada parte, alguns mais simbólicos, outros não. Mas, nesse momento, eu quero um resumo sintético, um resumo de forma condensada e não ampliada. Olha aí, resumir das 3 partes de mensagem. Essa questão, ela vale 7 pontos. 7 pontos no máximo. Para fechar o 10, você tem que ter a questão bônus sobre o eu lírico, na poesia de Pessoa e de outros poetas. Tem que ter um comentário sobre Ulisses e Dom Sebastião. E tem que ter um comentário, um resumo, daquela reportagem da Berronet, em que eu falei sobre a obra de Pessoa. Então, você tem essas 3 questões bônus e mais a questão maior, que vale 7 pontos. É claro que alguém pode dizer assim: basta eu fazer para tirar 10? Não. É claro que, quando eu for corrigir as questões, a questão que vale 1 pode valer 2, ou pode valer meio. A questão que vale 7 pode valer 5. Então, claro, eu tenho certeza que se você fizer as 3 questões e o resumo que eu estou pedindo agora, provavelmente você vai ter nota de 7 acima. Eu acredito que sim. Agora, se não fizer, você pode tirar um 5 na questão maior e não ter a questão bônus, nenhuma das questões bônus, aí sim, ficaria só com 5. Mas eu acredito que é possível chegar até o 10. Depende só do que vocês fizeram. Então, eu já tenho as questões bônus que vocês mandaram, eu já anotei, eu já li algumas, continuo lendo e vou dar a vocês, a partir de segunda-feira, dia 3, aliás, de terça-feira, dia 4, até a segunda terça-feira, após o Dia das Mães. Reparem bem, vocês têm de terça-feira, dia 4, até a primeira terça-feira, após o Dia das Mães, o Dia das Mães, segundo domingo de maio. Então, a primeira terça-feira, após o Dia das Mães, vocês enviam para o meu e-mail, flavio.queiroz@urca.br. Juntarei esse resumo de vocês com as questões de bônus e teremos a primeira avaliação. Tenho certeza que vocês vão navegar e vão chegar à praia e vão respirar aliviados, vendo que o que diz Pessoa, né? Que nada é impossível quando o sonho é maior. Tudo vale a pena se a sua avaliação não é pequena. Muito obrigado e até a próxima aula.